Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há 87 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. Cada um tem que vivenciando o Evangelho, ele tem que proclamar esse Evangelho e testemunhar esse Evangelho, né? A gente percebe na vida das pessoas, posturas, decisões, a própria fala das pessoas sendo transformadas à medida que vão tendo conhecimento da palavra de Deus. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com a escola dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. A igreja, para mim, para a minha vida, tem sido um crescimento espiritual muito grande, porque tem ensinado Bíblia para nós, tem ensinado o amor. E eu acho que a igreja nos aproxima de Deus, a gente cria laços muito importantes aqui. Uma oportunidade de fazermos amigos, uma oportunidade de um estar ao lado do outro nas situações difíceis, nas boas também. É aqui que eu me encontro e eu conduzo meu dia a dia a partir dos ensinamentos que eu recebo aqui na igreja. A igreja é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. E é muito bom, é muito gratificante a gente ver o trabalho. Eu amo a igreja. Assista aos cultos ao vivo no site ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia. No programa de hoje vamos falar sobre o seguinte tema: paz é preciso, terrorismo não. Não é de hoje que estamos vendo e ouvindo notícias referentes a ações de grupos terroristas que têm causado a morte de muitas pessoas ao redor do mundo. Foi um ato terrorista que atingiu 2 grandes edifícios da imensa cidade de Nova York, nos Estados Unidos, as chamadas Torres Gêmeas. Esse ataque matou cerca de 3.000 pessoas, incluindo os 19 terroristas envolvidos naquele ataque. O sociólogo Walter Paes nos acompanhará nessa jornada sobre o terrorismo. E para início de conversa, falaremos sobre esse episódio citado anteriormente, o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. O ataque de 11 de setembro foi um ataque que marcou a historiografia, né? Então a gente pega aí para alguns pensadores e alguns autores, historiadores, a partir de 11 de setembro a gente tem um novo rumo para a história. Foi um ataque marcante, né? Chocante, e foi um dos grandes ataques que aconteceram no Ocidente, dentro de um país que basicamente era intocável, que é os Estados Unidos. Então nós tivemos aí um choque entre todos os países ocidentais, e esse ataque ele teve proporções mundiais, porque a partir do momento que nós tivemos esse ataque, nós tivemos também os Estados Unidos declarando guerra ao terror. Então nós começamos a ter uma guerra entre o mundo ocidental, e aí, né, cristão, católico, contra o mundo oriental, mais propriamente o mundo islâmico. Antes de prosseguir, é bom lembrarmos que atos terroristas não são exclusivos do final do século XX ou do começo do século XXI, pois antes desses períodos, por razões diversas, o terrorismo já havia deixado suas marcas em outros locais e ocasiões. Uma das coisas que fez com que o terrorismo ele começasse a ser estudado de uma forma mais propriamente dita é que, com os meios de comunicação, os próprios grupos terroristas começaram a se apropriar dos meios de comunicação e começaram a divulgar os seus atos.
seja atos que eles cometiam no Ocidente ou sejam atos que eles cometiam até mesmo no Oriente Médio, né, no Oriente. Então, o terrorismo passou a ser um meio que eles encontraram para chamar a atenção da sua causa. Se investigarmos o assunto terrorismo e o seu significado, veremos que ele geralmente tem uma relação com o modo de impor uma determinada vontade pelo uso sistemático do terror. Terror que emprega violência para os mais diversos objetivos e interesses. Terror que, em certas situações, pode também ser chamado de terror revolucionário. O terrorismo, como se pode observar também, não se restringe a somente um lugar, um único grupo ou a um só tipo de interesse. Mas, geralmente, o terrorismo está ligado a pessoas ou grupos que defendem algum tipo de ideologia ou pensamento que julgam corretos e superiores aos demais, não tendo eles qualquer tipo de tolerância com quem pense de modo diferente. A história da formação do Estado Islâmico está atrelada aos projetos que a Al-Qaeda, organização terrorista fundada por Osama Bin Laden e responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, desenvolveu para a conquista de poder na Síria e no Iraque após a guerra que os Estados Unidos da América e outras nações ocidentais deflagraram contra Saddam Hussein em 2003. O Estado Islâmico, que já foi chamado de Estado Islâmico no Iraque e na Síria, originou-se como um braço da Al-Qaeda, que atuava na região do Levante, na fronteira entre os dois países citados, mas logo se tornou independente da organização de Bin Laden e passou a atuar seguindo suas próprias regras. Os membros mais antigos da Al-Qaeda já declararam que o Estado Islâmico possui uma postura amplamente mais radical que a rede responsável pelos ataques do 11 de setembro. Assim como a Al-Qaeda, o EI também seguia por uma interpretação extremista da Jihad, Guerra Santa Islâmica, e alimenta a possibilidade de ataques terroristas a países ocidentais, já que encara o Ocidente como um reduto de degenerescência moral e decadência religiosa. Como se pode notar, o terrorismo praticado, neste caso, tem conexão com aspectos tanto religiosos como também políticos e econômicos. O sequestro de jornalistas, embaixadores e outras pessoas que atuam no Oriente Médio é prática corriqueira do Estado Islâmico. Quando o grupo se sente ameaçado, executa com crueldade essas pessoas mantidas como reféns. Entre as principais características do Estado Islâmico estão as mais variadas atrocidades que vem cometendo, sobretudo nas cidades que estão sob seu domínio, onde se encontram xiitas, cristãos e curdos, povo que pertence ao Oriente Médio, acabam sendo seus principais alvos. Eles não poupam ninguém. Crianças, homens e mulheres sofrem nas mãos deles com esses atos e com requintes de crueldade. Por outro lado, é bom que se diga que os acontecimentos do tempo presente, associados ao terrorismo islâmico, não devem nos fazer pensar que só existe este tipo de terrorismo no mundo. Há outras coisas que, mesmo não sendo consideradas em si mesmas de cunho terrorista, são extremamente aterrorizantes, pois contribuem para o aumento de mortes e destruição de todos os tipos. É possível combater o terrorismo? Assim, eu acredito que possível é. Combater sim. Eliminar não, infelizmente, mas combater sim. O terrorismo, ele necessariamente visa causar o terror. Então, infelizmente, nós vamos ter outras sociedades, outras entidades secretas que terão esse objetivo. Não é só a Al-Qaeda. A Al-Qaeda tem uma história super interessante, porque a Al-Qaeda foi criada pelos Estados Unidos para combater a União Soviética no Afeganistão.
E a Al-Qaeda vai se colocar contra os Estados Unidos exatamente quando os Estados Unidos invadem o Golfo, que é na Guerra do Golfo, da década de 90. E é a partir daí que Osama Bin Laden começa o processo de ataque ao Império Norte-Americano. Inclusive, se a gente pegar, né, no próprio World Trade Center, um ano antes, a Al-Qaeda cometeu 2 atos de terrorismo. 2 atos. 2 atos, um no Quênia, outro na Tanzânia, explodindo bombas dentro das embaixadas norte-americanas. Então, infelizmente, controlar o terrorismo não é uma coisa fácil, mas é possível. Agora, exterminar, erradicar, não. Eu colocaria como uma das formas para a gente combater, diminuir, né, o terrorismo, pensar um pouquinho mais na questão da tolerância. Então, a gente conseguir ir além da tolerância, né? O Gilberto Gil uma vez falou isso quando ele era ministro da Cultura, para a gente ir além da tolerância, ou seja, não é só a aceitação do diferente, mas é também a assimilação do diferente. E também lutar um pouquinho aí contra a desigualdade social. Porque o terrorismo também pode ser uma forma de você devolver aquilo que você recebeu. Então, se você está numa situação de fragilidade, talvez a violência seja a única saída. Finalmente, ainda que o terrorismo deva ser alvo de nossa total indignação, repulsa e protesto, não podemos fechar nossos olhos para destruições e desconstruções aterrorizantes que muitas vezes estão ocorrendo à nossa volta. Shaman Rafik é paquistanês e está no Brasil há cerca de 1 ano. Lá ele era pastor e professor de música. O motivo de ter deixado seu país tem a ver com terrorismo religioso. Pakistan have a lot of terrorism, and you don't know. You go outside the home, and you cannot imagine. You cannot come back at home. You cannot preach gospel. You cannot preach about Jesus Christ. In this Pakistan, it's a Islamicism country, so this is also kind of terrorism, because you don't have freedom of your religions. You cannot serve the Lord. You cannot pray in church freedomly, because you are praying inside, and 10 or 9 policemen, they are standing outside for security. And if you think about, if you talk any kind of thing against them, they said that you are blaspheming. It happened with us. We're doing a service, and some policemen standing outside. They come inside and say, why you prayer in loudly in sound system? So they catch our presider, one person, and put into jail. Shaman foi perseguido por causa da sua fé. Some terrorism, they firing on our home at night, and God saved us. Because of this, we change our home and we go another place. E já chegou a ser preso. I go prisoner. My brother also. Fisicamente, Shaman está longe do terrorismo religioso que assola o seu país. Mas o seu coração ainda está lá. E daqui ele sofre com o que acontece no Paquistão. Well, when I heard about that Pakistan, it's a happening bomb blast. As I told you, on Easter Day, it happened bomb blast. Christian people enjoy, and some terrorism come, and also some churches, they are under attack, the bomb blast. People enjoy serving the Lord, and suddenly a bomb blast, terrorism come inside the church, and they put bomb and blast inside. Children die, women die, pregnant women die, men, everyone died. And I feel sad when I heard about this. So because my family is also there, some part of my heart belong to Pakistan, because I spent 28 years in Pakistan. I love this place, but I don't like terrorism. I against that terrorism, and the people who make it, I don't know what they think about this, why they doing this, why they want to kill the people. I feel sad in my heart, in my spirit, and sometimes I cry. What happened in Pakistan? Children, women, everyone die, and they give a lot of lost. I cannot imagine. So
so upset. Parte da família de Shamon ainda está no Paquistão. E se você tem interesse em ajudá-los a vir para o Brasil, entre em contato com o e-mail que está na sua tela ou pelo telefone 19 3741 3063. Se desejamos um mundo onde não prevaleça o terrorismo, precisamos ser, no mundo, construtores da paz. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz é preciso, terrorismo não. Queremos continuar com este tema com o reverendo Hernandes Dias Lopes depois do intervalo. Não saia daí. Nós estamos vivendo num mundo encharcado de dor, de sofrimento. Um mundo que se derrete em lágrimas por causa dos dramas que assolam a sociedade, que assolam o mundo. Hoje eu gostaria de tratar com você no programa sobre o tema Paz é preciso. Terrorismo, não. É claro que o mundo carece de paz. E é claro que o mundo está esmagado pelos conflitos, pelas tensões, até mesmo pelo terrorismo. Quando você olha o cenário mundial, nós estamos vendo as nações procurando paz, fazendo acordos de paz, firmando tratados de paz. Mas a cada novo tratado de paz que se firma, se investe mais na guerra, se investe mais em armas nucleares, se investe mais na destruição. O nosso discurso é um, a nossa prática é outra. O século XX, que foi o apogeu das nossas conquistas tecnológicas, espaciais, a comunicação, começaram com um grande sonho, com um grande ideal, com um grande propósito. O propósito do homem construir na Terra um paraíso. Mas, na verdade, este homem queria um paraíso na Terra banindo Deus da sua vida e da sua história. Foi o auge do humanismo. Foi o auge das conquistas, como homem sendo seu protagonista. E quando se dispensa Deus da vida, quando se coloca Deus na lateral da história, quando se substitui o Criador pela criatura, o resultado é trágico. É por isso que o século XX foi profundamente ferido por duas sangrentas guerras mundiais. Na Primeira Guerra, 30 milhões de pessoas morreram. Mas os homens não aprenderam com isso. Não aprenderam com isso. A Primeira Guerra, 1914, 1918. E nós achávamos que, com a tragédia daquela guerra, o mundo caminharia deliberadamente à procura da paz. Entretanto, 1939, com a invasão da Polônia, começa a Segunda Guerra Mundial. 1939 a 1945, e mais de 60 milhões de pessoas foram mortas. Essa guerra foi atroz. Só os judeus que sofreram o drama do Holocausto, mais de 6 milhões de pessoas mortas, com requinte de crueldade. O mundo se bestializou. O homem tornou-se uma fera, um monstro, o lobo do próprio homem. E todos nós acreditávamos que, depois desta carnificina, o mundo se emendaria buscando a paz. Mas não foi isso que assistimos. Se
Se você olha para a China, de Mao Tse-tung, cerca de 60 milhões de pessoas são mortas com crueldade. As guerras tribais, as guerras étnicas, as guerras religiosas continuaram ferindo, massacrando, torturando. E o homem, à busca da paz, experimentou a guerra, a morte, o derramamento de sangue. Como fruto desses conflitos e tensões, percebemos que nações invadiam outras nações. E a profecia de Jesus, de que nos últimos dias haveriam guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, não é mais uma profecia distante, mas um fato histórico concreto. Nós estamos vivendo esse tempo. As guerras não estão apenas entre as nações, nos campos de batalha, na medida de força da Guerra Fria, na competição das armas, do poder atômico, nuclear, das armas químicas, biológicas. Mas as guerras estão nas nossas ruas, as guerras estão nas instituições, entre os partidos políticos, nas ideologias. A guerra está hoje nas mãos do narcotráfico, daqueles que estão blindados com couraças de ferro, agindo ao arrepio da lei, afrontando a lei, onde criminosos, em prisões de segurança máxima, ainda comandam crime nas ruas. E o cidadão, amedrontado, acuado, ao sair de casa, sofre bala perdida, é arrombado, é assaltado, é saqueado, é vitimizado por esse esquema rendido ao mal, à violência, ao domínio da morte. O século XXI, com todo o seu avanço, com toda a conquista da tecnologia, pois pisamos praticamente no terreno dos milagres, do sobrenatural, quando nós nos comunicamos com tanta celeridade com o mundo inteiro. Estamos vivendo o drama do terrorismo internacional. Boko Haram na África, Estado Islâmico no Oriente Médio e assustando, apavorando a Europa, a América, a Ásia, a África. Desde que as Torres Gêmeas foram atacadas no dia 11 de setembro de 2001, é que o terrorismo tem perturbado as nações. E por mais forte que seja o esquema de segurança, por mais forte que seja o poderio econômico, por mais armado que estejam os exércitos das grandes potências mundiais, nós não conseguimos debelar o terrorismo que mata gente todo dia. E nós estamos aí à mercê deste mundo rendido à violência. É neste cenário de dor, de lágrimas, de incertezas, de desequilíbrios, de temores, de fobias, é que é necessário conhecermos a verdadeira paz. Onde está essa paz? Na ONU? A Organização das Nações Unidas? Onde está essa paz? Nos tratados internacionais? Onde está essa paz? No poder das armas? Onde está essa paz? No poder político e econômico das nações? Onde está essa paz? Na religião? Onde está essa paz? Nas ruas? Nos meios de comunicação de massa? Na família? Onde está essa paz? E eu quero dizer para você que esta paz está numa pessoa, naquele que é o príncipe da paz, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se atemorize, nem deixe o vosso coração se perturbar. Sabe por que o mundo está nesse conflito, guerra e mais guerra?
Porque o mundo rejeitou Deus. Porque o mundo rejeitou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio trazer paz. Ele é a verdadeira paz. Quando o homem rejeita Cristo, o coração dele é um campo de guerra. As guerras procedem do coração. O macro problema das nações é resultado do micro problema que eclode, que emana do coração do homem, onde está o laboratório de todas as guerras. A não ser que o homem se converta e se renda a Cristo para ter um novo coração, uma nova mente, o mundo estará rendido à violência, ao terrorismo. É quando Cristo entra no nosso coração, é quando Ele domina a nossa vida, é quando Ele transforma o nosso ser. É que o homem se torna então uma nova criatura. E uma nova criatura vai construir uma família onde reina a paz. E quando você constrói famílias onde reina a paz, você tem no trabalho paz, você tem na escola paz, você tem na igreja paz, você tem nos relacionamentos interpessoais paz. Porque não é do geral para o particular que a paz é estabelecida. A paz é estabelecida é do particular para o geral. É quando você conhece essa paz, é que você se transforma num pacificador. Em vez de você semear guerra, você semeia paz. Em vez de você semear o ódio, você semeia o amor. Em vez de você semear o desespero e a desesperança, você semeia a esperança. Em vez de você ser um agente da morte, você se transforma num mediador da vida. E você? Já conhece essa paz? Você já experimentou essa paz? Você já entregou sua vida a Jesus Cristo, Filho de Deus? Você já foi reconciliado com Deus? Você tem paz com Deus? Você tem experimentado a paz de Deus na sua vida? Hoje é um dia que você pode tomar a mais importante decisão da sua história, rendendo-se a Cristo, confessando-o como seu Salvador e o seu Senhor pessoal, e então você terá paz. A sua família terá paz. E através de você, a paz será espalhada ao seu redor. E então, quando isso se multiplica, nós interromperemos o fluxo da guerra, do terrorismo, e nós estabeleceremos paz na nossa vida, na nossa casa e entre as nações. Eu vou orar por você. Onde você está, ore comigo. Ó Deus, eu quero te dar graças pela tua palavra e eu quero colocar diante de ti aqueles que estão nos assistindo, para que conheçam a Cristo, o Príncipe da Paz, e possam desfrutar da verdadeira paz. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando mais um programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O nosso contato está aí no seu vídeo. Eu quero aproveitar o momento para agradecer a sua audiência e também para lhe fazer um convite muito especial. Venha nos fazer uma visita na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira Mar. Nós queremos acolher você e a sua família e ajudar você nesta caminhada da vida cristã. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã, seguido de escola bíblica dominical para todas as faixas etárias. Temos culto aos domingos, às 7 horas da noite e também às quartas-feiras, às 7h30 da noite. Venha, participe conosco, traga a sua família, traga os seus amigos. Nós queremos caminhar com você e ajudar você nessa jornada. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.
Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.